Aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Gabriel, sou discípulo de Jesus Cristo, a qual no passado eu fui liberto, sou ex-maçom, ex-satanista e ex-mestre de alta magia. Pela misericórdia de Deus fui liberto, aleluia, e fui chamado, irmãos, para pregar o evangelho da paz e revelar tudo do ocultismo, maçonaria e satanismo no mundo e dentro das igrejas, tá? E hoje, irmãos, aqui eu vou citar algo aí que vem sendo comentado muito, onde faz relação aí a dois grandes personagens da Bíblia, tá? Que um é Jair e o outro Haddad, a qual estão relacionando, né, nesse ano de 2018 a dois homens aí candidatos à presidência, um é Jair Bolsonaro, o outro Fernando Haddad, tá? Vou começar citando aqui, irmãos, sobre quem foi Jair, tá? Um homem que é citado aí no livro de Juízes capítulo 10, a qual o Jair ele foi considerado descendente de Manassés, em vez de ser de Judá, tá? Provavelmente por conta das suas façanhas no território de Manassés, onde ele capturou, irmãos, diversas cidades de tendas e lhe deu o seu próprio nome, a qual foi mantido por muitas gerações, a qual foi chamado aí de Havot Jair, tá? Ele também foi o sétimo juiz de Israel, tá? Visto que ele era gileadita, tá? De elevada posição, onde ele teve muitos filhos e cada um dos seus 30 filhos é relacionado com uma das cidades mencionadas acima, irmãos, né? Das tendas de Jair, que provavelmente era descendente, tá? E Jair, ele julgou Israel por 22 anos, morrendo, né, depois de sendo enterrado em Camon, tá? Agora, o que nós vamos citar, irmãos? Quem realmente foi Jair e Haddad na Bíblia? Realmente existiram sim esses dois personagens bíblicos, como foi citado, tá? Um com o nome de Jair e o outro nome de Haddad, que diz assim em Juízes 10:3. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Nesse texto, irmãos, podemos observar muito bem, tá? Que está fazendo menção a um dos juízes de Israel, tá? Nesse contexto, o juiz não era o presidente de uma corte, mas ele era um líder levantado por Deus em uma época em que um povo de Israel estava corrompido. E Deus puniu o seu povo com inimigos que os derrotavam, tá? Então, um juiz era levantado quando o povo se arrependia e voltava os seus corações ao Senhor de Israel, ao Ilahá. Aleluia, glórias a Deus. Então, irmãos, vários desses juízes são citados neste livro, tá? Entre muitos, os mais conhecidos, né, temos Gideão e Sansão como exemplo. E o segundo texto que eu vou citar aqui, que é muito falado, que é em 1 Reis 11:25, que faz referência e comparação a Fernando Haddad, diz assim: Este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Fez mal como Haddad, detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Então, esse Haddad aqui citado, irmãos, foi um príncipe vindo do povo de Edom, edomitas, tá? Que havia escapado dos ataques de Joabe, que era um dos comandantes dos exércitos de Davi, e foi aí gentilmente recebido pelo faraó no Egito. Porém, após a morte do rei Davi, irmãos, tá? Ele esteve de volta a Israel, como é citado aí no versículo 21. Então ele foi um grande espinho na vida do rei Salomão, da mesma forma que outros vários inimigos foi também. Então, porém, Haddad ele foi levantado por Jeová dos Exércitos contra muitas abominações, adorações a deuses que Salomão fez, principalmente levantou um altar aí e cultou Astarte, né, o Astaró, tá? Onde aí Salomão teve aí 700 mulheres e 300 concubinas e se curvou, queimou incensos e adorou outros deuses, a qual ele se afastou da presença do Senhor. E outra coisa que eu vou citar, irmãos, tá? Que conhecendo um pouco melhor desses dois personagens, tá? Onde é feita a comparação em 2018 aí com esses dois políticos, né? Concorrendo à presidência, um é Jair Bolsonaro, outro Fernando Haddad.
teremos que observar que o ator aí está fazendo uma relação, né, onde muitos aí estão questionando e comparando essa relação desses dois candidatos com esses dois contextos bíblicos, tá? Agora vem uma pergunta, irmãos, realmente seria uma coincidência ou não? Tá? Jair Bolsonaro seria o melhor para o Brasil e Fernando Haddad seria um espinho para o Brasil? O que os irmãos acham? Tá? Não é difícil, irmãos, de observarmos que essa relação dos textos bíblicos com os candidatos à presidência é forçada demais e totalmente absurda. Tá? Não tem relação nenhuma dentro desses dois personagens bíblicos com esses dois homens atuais. Tá? Até porque, irmãos, se formos analisar com o discernimento do Espírito Santo, aleluia, tá? Esses textos bíblicos apresentados não têm qualquer caráter profético, não tem estrutura nem mesmo base das profecias quando é apresentada por Deus e relatado aos seus profetas, tá? Que geralmente iniciam com a seguinte expressão: assim diz o Senhor, ouve a mim a palavra do Senhor. Então os dois textos, portanto, são claramente descritivos, tá? Ou seja, descrevem a história realmente como ocorreu. E além desse fato, irmãos, temos uma separação considerável de tempo entre Jair, o juiz, e Haddad, o inimigo de Israel, que foi levantado contra Salomão. Então, eles não foram contemporâneos, irmãos, tá? E não tem qualquer relação um com o outro. Por isso, tá? Relacionar esses dois textos bíblicos, irmãos, com as eleições de 2018 no Brasil é um erro teológico absurdo e sem eficácia nenhuma, tá? Então, quem busca realmente o discernimento pelo Espírito Santo e sabedoria, aleluias, glórias a Deus, vai ter um entendimento amplo onde muitos buscam manipular a palavra de Deus para forçar a dizer o que não existe. Então, como os cristãos, irmãos, como cristãos, tá? Não devemos aceitar tal coisa. Seja qual for o candidato ou as suas ideologias, a nossa regra de fé e prática, tá? Na palavra de Deus, sendo seguidor de Jesus Cristo, nós devemos interpretá-los com retidão, respeito à palavra do Senhor, porém ter a interpretação, sabedoria e discernimento pelo Espírito Santo. Até porque há muita comparação e apoio de líderes religiosos que a liderança evangélica atual se corrompeu, irmãos, ao mundo e à maçonaria. Então essa liderança que anda apoiando esses políticos, irmãos, isto só é um resultado do fim dos tempos, porque as lideranças da Igreja Universal, Assembleia de Deus, católica, como a gente citou aí, a gente viu aí Silas Malafaia, entre outros aí, como o próprio pastor Cláudio Duarte, José Wellington, Samuel Ferreira, entre outros aí que vem apoiando, né, o próprio Jair Bolsonaro, como Edir Macedo, como o próprio aí evangélico, né, que vem aí apoiando vários políticos e se associando a eles, porque muitos da liderança têm o seu próprio interesse, irmãos, por trás de tudo isso, e os líderes religiosos faz apoio e menção aos seus membros para que se curve e apoie homens, irmãos, onde não tem relação nenhuma com profecia bíblica nesses dois textos citados e muito menos base bíblica para afirmar que o melhor é um ou outro, como muitos vêm dizendo que é Bolsonaro. Isso é uma heresia, irmãos. Então, vivemos nos tempos dos fins, tá? Então, sempre que a igreja se une ao Estado, irmãos, ela acaba perdendo a sua pureza, deixando de ser santa, tá?
Sempre que se envolve com a política partidária, irmãos, a igreja acaba perdendo sua visão. Então, algumas denominações evangélicas no Brasil tornaram-se um campo onde há lavagem de porcos e são lobos devoradores, porque estão se associando com o mundo, com políticos, com o ocultismo e com a própria maçonaria, onde eu estive e conheci pastores, promotores, advogados, pessoas do poder público, judiciário, legislativo, executivo, e fiz muito rituais, irmãos, para pastores, políticos, evangélicos que me procuravam, até veneravam os mestres do grau 33. Então, a liderança evangélica, ela está contaminando, ele serve como pedra de tropeço, onde aí muitos pregam a teologia da prosperidade ou da confissão, e essa liderança apoiando esses políticos, irmãos, eles estão contaminando a igreja. A igreja então acaba perdendo a sua visão. Então o que nós temos que buscar é ser imparcial, é clamar o Senhor Jesus, porque o único governo justo e verdadeiro e eterno é do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos nos misturar com o mundo, irmãos. Não podemos apoiar e ir por opiniões de líderes religiosos, porque está tomando posição partidária de político, irmãos. Então, os líderes são movidos, irmãos, pela sede do poder, pelo status, pelo dinheiro, pela fama. E em muitos dos seus templos, irmãos, tá? Onde vem pregando nos púlpitos, dando apoio a políticos e fazendo menções, cometendo heresias da palavra do Senhor, eles estão manipulando os seus membros para apoiar os candidatos e se vender, se render a eles no escuro. Isso é algo detestável aos olhos do Senhor, irmãos. Então, um candidato ele deve ser escolhido, irmãos, pelas suas qualidades, tendo em base, tá, a palavra do Senhor, de como governar e como cuidar dos interesses da humanidade e da sua nação. Então, o candidato que é escolhido pela igreja, tá, são os piores, são as piores escolhas, são as que são feitas pelas igrejas, porque são por motivações mundanas, por interesses próprios, onde a humanidade, a população, a nação acaba perdendo. Então, muitos políticos não têm preparo, outros não têm nem vocação, irmãos. Por não ter a mente de Cristo, eles acabam se rendendo a pensamento de homens, a filosofias e por intermédio de associação com o ocultismo através da maçonaria. Então, esses políticos, a grande maioria, não tem ética, eles não têm sabedoria para defender, irmãos, os interesses da humanidade e da nação. Muitos fazem, irmãos, lobby a favor da igreja e dos líderes e dos seus próprios interesses, porque o interesse da igreja se associar com um político é onde eles vão ganhar lá na frente. Então, a liderança evangélica com os políticos e empresários, né, estão associados à maçonaria, onde eles deturpam a palavra, cometem heresia e iludem os seus fiéis e buscam o apoio deles para se alavancar, para se beneficiar e ter vantagem nas coisas do mundo, buscando poder, status, fama, sucesso e muito mais. Então, são homens corruptíveis, irmãos, sem entendimento, sem o Espírito Santo de Deus. Não são discípulos de Jesus Cristo, esses homens. Eles são seguidores de si mesmo, tá? Eles são seguidores dos seus próprios interesses. Então, o melhor e único exemplo a termos a seguirmos como membros, tá, é a igreja primitiva, que foi o único exemplo, irmãos. Então, a igreja do século 21, ela se tornou uma vergonha, irmãos, onde todos professam sua fé, embora vivemos num país, numa nação onde os países são laicos, porém, o único que salva, que liberta, que cura, que renova, irmãos, é Jesus Cristo. Temos que buscar a santificação, a sabedoria,
pelo Espírito Santo, irmãos. Então não podemos nos curvar, nos render a essas lideranças. Não podemos cometer heresias da palavra do Senhor como muitos vêm cometendo para se beneficiar e tirar alguma vantagem disso, porque o mundo, irmãos, já nos poder do maligno, Satanás tem cegado a humanidade e o povo cristão evangélico temente a Deus que busca e clama e vive aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, e a família tem que buscar a sabedoria e o entendimento e discernimento. Então que os irmãos meditem nessa palavra, os irmãos busquem meditar de dia e de noite e clamar o Senhor Jesus Cristo, porque não só a nossa nação, mas como a humanidade, irmãos, precisa de Jesus e Ele é o nosso Rei e Salvador. Aleluias, glórias a Deus. Louvado e evacionado seja o nome de Cristo Jesus. Amém.